Hoje no Me Conta Bartolfil nós vamos falar sobre cultivo de hortas, conhecer as melhores estratégias para um desenvolvimento saudável das plantas e conhecer melhor os produtos da Isla. Quem está aqui comigo é o Diego. Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Iris. É muito bom poder estar aqui presente em mais um Me Conta Bartolfil, falando um pouco mais da Isla e principalmente trazendo novidades, dicas e argumentos para o nosso time de RCAs no Brasil todo. Diego, antes da gente compartilhar informações sobre os produtos com o pessoal, conta um pouquinho sobre a Isla. Perfeito. Bom, a Isla é a empresa mais antiga da América Latina. Ela trabalha com sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos. A empresa fica sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e temos 69 anos de mercado. O nosso grande objetivo de mercado se divide em dois. O pequeno produtor, que de certa forma atende pequenas hortas na sua casa, na sua propriedade, no seu sítio, né, aonde traz como objetivo o cultivo dessa hortaliça para sua subsistência ou como um hobby, e também o grande produtor rural que atende uma feira, uma ceasa, enfim. Em outubro de 2023, a Isla passou a fazer parte de um grande grupo que se chama Sakata, uma empresa japonesa que tem por objetivo o trabalho de sementes de hortaliças e flores. Nessa essência, ela se preocupa muito na pesquisa desde o início da semente até a mesa da dona de casa. E o grande objetivo agora com a Isla é disponibilizar, obviamente, essa alta tecnologia em sementes nas embalagens para atender os mais variados tamanhos de produtor rural, e com certeza a Bartolfil vai fazer um papel muito importante nisso também. É isso. Diego, hoje nós temos dicas que são importantes tanto para pequenos quanto para grandes produtores na hora de vender os produtos Isla. E a primeira delas é a respeito do local do plantio. Quando a gente vai escolher o local de plantar, quais fatores devem ser considerados? De maneira geral, a planta ela precisa de três coisas muito importantes. Sol, né? Então, quando você vai fazer um plantio na sua casa, no seu apartamento, procure ambientes com incidência de sol. De maneira geral, ela precisa de no mínimo 3 horas ao dia, tá? Mas ela se adapta. Tem hortaliças que conseguem se desenvolver até um pouco menos, mas no mínimo 3 horas ao dia. Outro fator muito importante é no que diz respeito ao solo. Então o preparo do solo é fundamental. Sempre ter um solo arejado, né, solto, para que promova o desenvolvimento radicular das mais variadas espécies. Né? Outro ponto muito importante no que diz respeito à nutrição da planta. Então uma boa adubação é fundamental. Nesse ponto é recomendado utilizar a ajuda de um engenheiro agrônomo fazendo uma análise de solo para de fato fazer a nutrição de forma como é a necessidade daquele solo. Mas a gente tem várias técnicas de maneira simples de fazer essa nutrição, né? Como por exemplo um composto orgânico que você pode fazer na sua própria casa, existem soluções prontas que o mercado oferece para vender, enfim. E o outro ponto muito importante é a irrigação. A irrigação, sem sombra de dúvidas, é um dos erros muito comuns no mercado. Por quê? Ou a hortaliça ela fica muito irrigada ou pouco irrigada. Para o pequeno produtor, para aquela dona de casa, a Isla oferece o gotejador Rega Fácil como uma excelente solução, que é um dispositivo onde você acopla uma garrafa PET com água e fica irrigando a planta de forma individual. Esses fatores que devem ser considerados são válidos também para locais pequenos, né? Varandas. Com certeza. As necessidades das plantas são idênticas, independente do tamanho da lavoura, né? Então, quando você reside num apartamento, obviamente a oportunidade ou as opções que você tem são mais limitadas, né? Então, é fundamental tentar utilizar o melhor local no que diz respeito à luminosidade, que é um dos fatores assim muito importantes para a planta, que é a energia da planta. Diego, em relação ao clima, quais climas são melhores assim, para o crescimento da planta, ou não tem isso? Na prática, cada planta tem a sua
o seu clima e a sua temperatura e umidade que prefere, né? Falando de hortaliças de maneira geral, a gente consegue, com técnicas de manejo, cultivar as mais variadas hortaliças praticamente no país todo, né? Então, o único fator que limita muito é aquela hortaliça que precisa de uma temperatura a menor, ou seja, uma temperatura mais fria, que são, por exemplo, ervilhas, favas, enfim. Então, essas hortaliças a gente tem que ficar muito atento à época de plantio. As demais, né, que são, por exemplo, as folhosas, que engloba todas as alfaces, rúculas, enfim, os temperos de maneira geral, né, são variedades que a gente consegue cultivar no Brasil ao longo do ano, sempre respeitando, obviamente, um período que naquela região existe, por exemplo, uma temperatura talvez um pouco mais adequada, né? Então é o momento ideal de fazer esse plantio. Então a resposta é, cada variedade tem a sua necessidade de clima e temperatura, mas ela se adapta. E você consegue dar exemplos práticos para a gente de quais são os vegetais mais plantados em cada região do país? Por exemplo, um dos vegetais e um dos temperos muito plantados no norte, nordeste, centro-oeste e tem que estar presente na casa agropecuária de todos os clientes de maneira geral, é o coentro. É um dos temperos que merece muito destaque, né? E essa variedade, que é o coentro verdão da Isla, ele tem um grande diferencial porque ele pode ser plantado, Iris, nas mais variadas condições de clima do Brasil, né? Além de ser excelente no que diz respeito a aroma e resistência a doenças. Duas das principais doenças foliares do coentro é a antracnose e a alternária, que causam, por exemplo, danificam as folhas da planta do coentro e acabam atrapalhando no processo de comercialização, onde deixa a planta, né, com um aspecto visual não tão bonito. Então o coentro verdão Isla é um material líder de mercado que merece destaque. Mas continuando a tua pergunta, vou botar aqui assim, continuando a sua pergunta, né, vale reforçar, vamos lá. Vale reforçar, por exemplo, abóboras, né? As abóboras são culturas que a gente normalmente cultiva no período do segundo semestre, a partir de julho, agosto, setembro, é um cultivo mais comum de abóboras. Essa variedade que eu tenho aqui na minha mão é uma abóbora da linha Super, né, que ela tem como característica uma planta que precisa de um agente polinizador, ou seja, uma outra abóbora para fazer a polinização. Esse material está disponível na Bartofil, na embalagem Super, envelope, cartucho com 10 envelopes. Tá? Continuando ainda, a gente pode reforçar, por exemplo, as folhosas, as alfaces. Alcançamos aqui, eu vou pegá-la. Então, as alfaces, de maneira geral, são culturas que a gente consegue cultivar utilizando técnicas de manejo em todo o país. Por exemplo, numa região nordeste, que é uma região mais quente, qual é a forma da gente conseguir cultivar uma folhosa ou uma hortaliça que precisa de uma temperatura um pouco mais baixa? É a utilização de sombrites, né, de telados, que fazem com que o microclima daquela área fique melhor, né? Então, algumas são as técnicas muito importantes para a gente reforçar, e as hortaliças de maneira geral, que a gente tem como plantio no Brasil como um todo, são temperos, folhosas, os legumes, que são os tomates, pimentões, pimentas, mini tomates, como por exemplo cereja, melancias, enfim. Diego, além de estar atento a todos esses fatores, quais cuidados nós devemos ter ao plantar para ter um desenvolvimento saudável das plantas? Boa pergunta. Normalmente, uma das grandes dificuldades do hortelão, do pequeno produtor, é na hora da germinação. Tá? Então, quando a gente fala em sementes de hortaliças, a gente tem sementes onde elas são muito pequenas, exemplo, uma alface que tem em torno de 1.100 sementes por grama,
e uma melancia, que são sementes maiores, como por exemplo a melancia que eu falei, em torno de 30 sementes por grama, um pouco mais, enfim. Então a grande dificuldade está na germinação, e na germinação das pequenas, porque a quantidade de substrato que é recomendado colocar em cima da semente é 3 vezes o tamanho da semente. Esse é o nível máximo. Então, obviamente, uma semente menor eu coloco menos e uma semente maior eu coloco mais. Então, para eu ter um sucesso maior numa alface, eu recomendo a utilização da bandeja prática de 36 células. É um material que a gente também tem na Bartofil, né? Principalmente para folhosas de maneira geral e temperos, como vocês estão vendo aqui, né? Então salsa, rúcula, couve, beterraba, cebolinha, alfaces de maneira geral. Então eu tenho um sucesso muito maior no plantio. E também no portfólio Bartofil, a gente tem a bandeja de grandes mudas, que é posicionada para quê? Para variedades de abóbora, melancia, né, algumas flores, porque o tamanho da célula é maior, então ela tem mais substrato e, consequentemente, é para uma muda mais estruturada, ou como nós chamamos de mudão. E tem algumas dicas para preparação do solo? Acredito que tem também, né? Então, esse solo que é utilizado para a germinação, ele é chamado de substrato, né? Ele é um material inerte que tem uma quantidade muito pequena de nutrientes dentro desse solo. O objetivo dele é fazer com que a planta germine, ou seja, é um berço da planta, né? Então, na prática, esse solo ele funciona só como um processo de germinação. Após isso, depois de 30 dias, mais ou menos nessa altura aqui que está a planta, daquelas variedades ali de alface, a gente pega essa planta e transplanta no canteiro final, podendo ser no canteiro ou na jardineira. Aí sim, esse solo, Iris, é importante a gente ter um solo bem adubado e bem preparado. Então, quem reside no apartamento, uma boa opção é adquirir uma terra adubada que tem nas floriculturas, enfim. Ou quem mora num sítio e tem um espaço maior, além de uma série de produtos que ele pode utilizar, como por exemplo, estercos da própria propriedade rural, que é uma excelente fonte de nutrientes, é também uma forma de adubar. Lembrando que esse esterco ele sempre tem que estar curtido para evitar, né, de fato, que ele acabe estragando, né, ou queimando a hortaliça ao ser aplicado nela. Diego, ainda temos muitas dicas, o nosso bate-papo está super bacana, estou conseguindo acompanhar todas as informações, mas nós vamos fazer uma pausa para conhecer as promoções do site. Ok. Vamos conferir agora quais promoções selecionamos para essa sexta-feira e já voltamos. A cada R$300 em compras dos produtos Tecbond informados, o cliente ganha uma caixa com 12 unidades da cola massa epóxi Araldite 2 horas. Nas compras a partir de R$ 3.500 dos plásticos térmicos Cipatex, o cliente ganha um expositor de plástico da marca. E a cada 100 unidades compradas da pomada Ganadol 50 gramas Oetes, o cliente ganha uma caixa com 10 unidades do Potenai injetável 50C. Aproveitem essas e outras promoções em bartofil.com. Voltamos e ainda temos muitas dicas e informações sobre os produtos da Isla e sobre o cultivo de hortas. Diego, agora uma curiosidade minha. Existem hortaliças que são mais fáceis para iniciantes? Sim. Na prática, normalmente o iniciante ele acaba se apegando numa hortaliça mais complexa, né? É comum achar muito bonito um tomate e querer iniciar num tomate, né? Isso é muito comum. Particularmente, eu não recomendo, né? O tomate, o pimentão são hortaliças que de fato merecem uma atenção muito maior e são hortaliças mais complexas de iniciar, né? Então, quais são as que a gente deve começar? Temperos de maneira geral, o coentro, como eu citei, a salsa, que é um excelente material. E vale reforçar aqui, pegando o gancho da salsa, a salsa Stella é uma excelente cultivar, é um tempero muito cultivado no Brasil como um todo, claro, numa proporção menor que o coentro, né, mas principalmente nas regiões como o Sul, o Centro-Oeste, né, o Sudeste,
tem uma procura muito grande por salsa. Qual é a grande diferencial da salsa Stella da Isla? É um material que pode ser cultivado o ano todo e principalmente te proporciona um maior número de rebrotes. O que isso significa? Dentro de 30 a 40 dias depois que você colheu, você tem uma nova planta de salsa, né? Então, voltando à sua pergunta, os temperos são uma excelente opção, né? De maneira geral, todos os temperos. O manjericão é uma excelente opção, né? Além de fazer uma finalização de um prato, numa massa, enfim. E um próximo passo, eu recomendo hortaliças de ciclo mais curto, como por exemplo, uma alface, um rabanete, né? Uma hortaliça jovem, como um mix de folhas de maneira geral, uma própria beterraba, enfim. Passando essa etapa, aí a gente pode ir para a família das solanáceas, da família dos tomates, dos pimentões, enfim. Então, essa é a sugestão aí para vocês. Bem legal. Eu levantei esse questionamento porque é o que você falou. Às vezes a pessoa começa por uma hortaliça mais difícil e aí já desiste porque não conseguiu. Todas as hortaliças demandam um cuidado, mas alguns demandam um cuidado maior, né? Mais especial. Com certeza. Nesse sentido também, uma hortaliça que é fantástica da gente cultivar são as pimentas, né? Então, nesse sentido, a Isla oferece para o mercado um mix, né, de pimentas dentro do portfólio Bartolfil. Essa linha que eu estou segurando aqui é a linha original. Hoje, dentro do portfólio, a gente tem nessa família em torno de 100 variedades cadastradas, né? Todas as sementes são com 20 envelopes dentro do cartucho, e essa família engloba hortaliças e temperos. Dentro da família original, vale reforçar que uma parte, em torno de 6 variedades, são as pimentas, né? E eu vou pegar um envelope aqui, que é uma coisa que chama muito a atenção, com relação ao nosso envelope e a informação. Tenho em mãos aqui a pimenta jalapeño, né? Então, qual é o grande diferencial da nossa linha de envelopes, Iris? A qualidade da impressão, a qualidade na informação. Exemplo, muitos adoradores de pimentas não sabem, muitas vezes, qual é o grau de pungência da semente. Se aquela pimenta é forte, fraca, média. Então essa informação está destacada aqui no envelope, né? E dentro do mix da Bartolfil, a gente tem opções de pimentas adocicadas, médias e fortes. Quando a gente for posicionar no nosso cliente final, na nossa casa agropecuária, na nossa pet, no nosso supermercado, enfim, é muito importante montar esse mix. E para ajudar o nosso cliente, né, sempre o verso da embalagem da Isla traz todas as informações no que diz respeito a plantio, a quantidade de sementes por grama, se eu utilizo uma bandeja, se eu faço o plantio direto, ou até alguns vídeos aqui que remetem ao nosso site, ao nosso canal, trazendo mais informações e tirando dúvidas dos nossos clientes. Diego, mais uma vez, muito obrigada pela participação, por todas as dicas trazidas aqui hoje e até mais. Obrigado, até mais. Chegamos ao fim do nosso bate-papo e continue enviando sugestões para o nosso programa por meio do e-mail, o webinar mecontabartolfil@bartolfil.com.br. Aguardo vocês na próxima sexta-feira às 18 horas. Até lá!